bem com vocês? Essa semana nós começamos uma nova lição, um novo trimestre, e a lição fala sobre a aliança eterna de Deus. A pergunta é: o que aconteceu? Eu e você nascemos em um mundo complicado, cheio de crimes, doenças, maldades, crueldade, sofrimento e muito mais. Mas por que existe tudo isso? Nessa lição, nós vamos ver o porquê de tudo isso. No capítulo 1 e 2 de Gênesis, Deus descreve a semana da criação. E lá diz o seguinte: E viu Deus que era bom. Ele disse isso até o 5º dia, mas no 6º dia, Deus disse que era muito bom. Mas infelizmente, hoje é tudo diferente da forma que foi criado por Deus. Vamos entender o porquê e como surgiu tudo isso, esse sofrimento e a contrariedade daquilo que Deus fez. Tartarugas do começo ao fim. A pergunta é: o planeta surgiu por um acaso? Houve um planejamento ou não houve um planejamento? Nada existe por um acaso. Tudo tem que ter alguém que planeje e execute. Lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio criou Deus todas as coisas. Ninguém sabe ao certo quando foi esse princípio. No versículo 2 fala sobre a formação da terra. Diz que era sem forma e vazia. Era um abismo coberto por águas. Mas Deus deu forma. E assim, a história mais cruel da mente humana é a criação de todas as coisas na mente daqueles que não estudam a Bíblia. Jó, no capítulo 26, versículo 7, diz: Ele estende o norte sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada. Aqui não disse é por uma tartaruga, mas Deus deixou a Bíblia para ser estudada, para ser exatamente entendida e para que possamos entender a criação de todas as coisas. Isaías, no capítulo 26, 28, diz: Levantei ao alto os vossos olhos. Quem criou todas essas coisas? Aqui Deus faz uma pergunta. Tudo que existe foi alguém que fez. O carro foi alguém que fez. O avião foi alguém que fez. E assim são as demais coisas. Portanto, na criação não poderia ser diferente. Alguém também fez. Atos, no capítulo 17, versículo 26, nos dá a resposta. Veja na sua Bíblia. Deus fez todas as coisas, inclusive a raça humana. João capítulo 1, versículo de 1 a 2 diz: No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quem é esse verbo? Jesus Cristo. Aqui João fala de um tempo que antecede a criação da terra. Versículo 14 fala que o verbo se fez carne e se habitou entre nós. Jesus se tornou um de nós, mas ele é eterno, a natureza divina e a natureza humana estava com ele. Mas todo o tempo aqui na terra ele não usou da sua natureza divina. Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz: Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, no Antigo Testamento, Deus fala com os profetas, mas a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. No Novo Testamento, Deus fala com nós através de Jesus Cristo. Portanto, Jesus Cristo é a escada para nós irmos para o céu. Ele é o nosso intercessor e nosso mediador. A imagem do Criador.
Gênesis capítulo 1, capítulo 26, versículo 7 diz: Então disse Deus, façamos a nossa imagem e semelhança. Assim criou o ser humano, o homem e mulher, a sua imagem e semelhança. Veja a responsabilidade que eu e você temos, pois somos a imagem e semelhança de Deus. Temos que refletir o seu caráter. Deus criou outros planetas onde não entrou o pecado, mas só nós humanos tivemos o privilégio de sermos criados à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, fomos diferenciados. Segundo Pedro, no capítulo 1, versículo 4, diz: Deus tem nos dado grandíssimas e preciosas promessas. Uma delas é que nos tornemos participantes da natureza divina. Que privilégio que nós temos. Você não acha? Deus e a humanidade juntos. Lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 28 e 29, diz: Deus os abençoou. Eles disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra. E sujeita a Deus não apenas criou o homem, mas se relacionou com o homem, instruiu em tudo, como viver, como comer, como se relacionar e etc. Fomos criados participantes da natureza divina, diferente dos animais e das demais coisas. Temos consciência, temos sabedoria, razão, obediência e disciplina. Gênesis no capítulo 4, versículo 1. Conheceu Adão e Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. E disse: alcancei do Senhor um homem. Então isso nos mostra que Adão só teve relação sexual com Eva após a expulsão do jardim. Gênesis capítulo 1, versículo 29 diz: E disse Deus ainda: tenho-vos dado todas as ervas que produzem sementes, e se acham sobre a face da terra, como todas as árvores que há frutos que dá semente, servirão para alimento. Deus não só criou, mas se preocupou com a alimentação. Deus criou, relacionou-se e instruiu o homem no começo e faz o mesmo até hoje. E irá se relacionar sempre conosco. Junto à árvore. Gênesis no capítulo 16, no capítulo 2, versículo 16 e 17 diz: Ordenou o Senhor Deus ao homem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Será que o homem foi criado imortais? Não. O homem tinha a promessa da imortalidade. Deus foi direto e objetivo: morrerás. Foi o teste de obediência deixado aos homens livres e morais. A única proibição, ali estava o futuro da humanidade. Deus nos dá muitas opções hoje para mim e para você. E muitas vezes, na maioria das vezes, nós desobedecemos. Jesus Cristo é a escada de Jacó, a escada que Jacó viu. Podemos subir por ela para o reino de luz, simplesmente obedecendo a Deus. Quando escolhemos a vontade de Deus em nossas vidas, Ele também nos testa. Deus exigiu obediência dos nossos primeiros pais e exige de nós também hoje. Qual é o teste que você tem na sua vida hoje? João capítulo 14, versículo 15 diz o seguinte: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Você guarda os mandamentos de Deus? É uma pergunta. No verso 16 diz: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um Consolador, para que esteja sempre convosco. Jesus falando.
No verso 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E quem me ama será amado pelo meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei com ele. João, no capítulo 15, versículo 10, diz: se guardares os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, assim como eu tenho guardado o mandamento do meu Pai e permaneço em seu amor. Então existe uma condição. A mesma condição que foi dada para Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Hoje, que era não comer da fruta do conhecimento do bem e do mal, era um teste de obediência que Deus estava fazendo com eles. Hoje, para mim e para você, também existe um teste de obediência. E esse teste é os mandamentos de Deus. A pergunta é: se nós guardarmos os mandamentos de Deus, nós seremos amados por Jesus. Mas se nós fizermos ao contrário, desobedecermos como os nossos pais desobedeceram, nós estaremos perdidos. Mas Jesus montou um plano de salvação para mim e para você, morrendo na cruz. Se eu confessar, se eu me arrepender e confessar os meus pecados, Ele me perdoa e me dá o direito da salvação. Infelizmente, tudo que Deus criou, houve um rompimento. Isso nós podemos ver lá em quinta-feira, na lição de quinta-feira, que fala rompendo o relacionamento. Em Gênesis, no capítulo 3, no versículo de 1 a 6, nos mostra isso. Se você ler Gênesis 3, capítulo 3, de 1 a 6, nos mostra o porquê existe tanto sofrimento, tanta maldade, tantas desgraças no mundo. Por quê? Por causa da desobediência do homem. É interessante que nós culpamos as mulheres por causa do pecado. Sempre as mulheres são responsáveis por causa do pecado. Foi Eva que pecou, Eva que comeu o fruto, Eva que desobedeceu. Mas veja o que diz lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 12. Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Eva foi enganada assim. Eva foi ludibriada. Mas Adão, ao ver aquela situação, ele entendeu tudo o que estava acontecendo. Mas ele preferiu tomar a posição ao lado de Eva. A decisão dele foi ficar do lado de Eva e desobedecer a Deus. É por isso que existe hoje tantas coisas, tantos sofrimentos. Gênesis, no capítulo 3, versículos 7 e 8, diz: então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Cozeram, pois, folhas de figueira e cingiram-se. Em outras palavras, quiseram tampar o sol com a peneira, mas o pecado já estava feito. No verso 8, então, diz: então ouviram a voz do Senhor Deus que passeava pelo jardim pela viração do dia, esconderam-se. Aqui, nesse exato momento, houve a quebra do relacionamento entre ambos. Ao se esconder de Deus, o relacionamento bonito, amigável que existia, deixou de existir. No verso 9, Deus faz a seguinte pergunta: onde estás?
Onde estás? Nessa pergunta Deus conta a história da salvação. Ou seja, Deus procurando o homem lá no começo. Até hoje, Deus procura o homem. Deus não desistiu do homem. Ele está à minha procura, Ele está à sua procura. Mesmo nós sendo pecadores. Se nós vermos lá em Lucas, no capítulo 15, Jesus fala de 3 parábolas. A primeira parábola, sobre a ovelha perdida. Ali nós vemos que a vitória do plano da salvação. Uma história de vitória e não de fracasso. A outra parábola, sobre a dracma perdida. Aquela mulher procurou insensivelmente, incansavelmente, até encontrar. E a última parábola do filho pródigo. Desprezou o pai, mas quando se arrependeu, o pai lhe recebeu de braços abertos. Sabe, Deus não desistiu de Adão e Eva. E não desiste de mim e de você. Até hoje, Ele pergunta para mim e pergunta para você: onde estás? Sabe por quê? Porque Ele me ama, porque Ele te ama. E um dia Ele voltará para nos buscar. Um dia Ele virá para nos resgatar, para junto estarmos com Ele lá no céu. Fiquem com Deus, que Deus abençoe todos vocês e um feliz sábado.